24 de fevereiro de 2022. A Rússia dá ordem para suas tropas invadirem a Ucrânia. Será o início de uma nova guerra? E o que isso tem a ver com os nossos investimentos aqui no Brasil? Pois fica comigo, que lá vem conteúdo. Fala galera, aqui quem fala é Anderson Nascimento. Sejam bem-vindos ao canal que veio trazer instruções para você e vamos partir para o assunto que está em alta agora, que estamos falando aí sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que motivou eles a fazer isso e o porquê. E o que isso tem a ver com nós aqui no Brasil, em nossa economia e até mesmo nos nossos investimentos, o que pode mudar. Então vamos entender o que está acontecendo. Em 2014, a Rússia já havia invadido uma parte da Ucrânia, mais específico a cidade de Crimeia. Por se tratar de um ponto estratégico para a Rússia, de poder ter acesso ao mar de águas quentes, já que a sua maior parte de extensão de costa se encontra ao mar congelado, que fica a maior parte do ano congelado, a cidade de Crimeia é um ponto muito estratégico para a Rússia, para poder ter acesso ao mar. Para vocês terem ideia, a Rússia é um país super extenso em área terrestre, pegando dois continentes, Europa e Ásia. Porém, 80% da sua população encontra-se em 25% do seu território, que fica na Europa. Os outros 75% de extensão terrestre, ele é desabitado. Então, a grande parte da Rússia não tem habitação, né? Por se tratar de um país super extenso, mas grande parte dele fica na parte mais congelada do nosso planeta. Após a Guerra Fria, que durou de 1947 até 1991, que foi disputada entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, foi dada como vencida pelos Estados Unidos, pois o poder econômico deles, né, era superior ao da Rússia naquela época. Então eles conseguiram abater tanto a União Soviética, principalmente em poder econômico, que a União Soviética se desintegrou, na verdade, vamos dizer assim. Ficou a Rússia e alguns outros países da volta que faziam parte da União Soviética se tornaram países independentes, dentre eles a Ucrânia. Em 1991, a União Soviética, então, ela é dividida em alguns países que declararam suas independências, deixando assim a Rússia mais fraca. Para não ter o perigo de estourar uma terceira guerra mundial, em 1949 foi formada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que se trata de uma aliança militar internacional com o objetivo de estabelecer um pacto militar entre esses países para conter o avanço da influência socialista, que na época era a União Soviética. E agora que vem os motivos da Rússia de querer essa invasão. Com medo desses países aliados da OTAN se expandirem cada vez mais aos lados dos seus territórios, a Rússia se sentiu ameaçada, já que a Ucrânia estava flertando, né, para fazer parte da OTAN. Eles estavam fazendo muitas reuniões com esses países dessa coligação da OTAN. Então a Rússia se sentiu ameaçada com isso, porque é um país que tem uma grande extensão territorial, né, ao lado da Rússia, e a Rússia se sentiu ameaçada com isso. E eu já vou explicar o porquê. Porque já que qualquer país que fizesse parte da OTAN poderia montar bases ao seu lado e desferir ataques, né, a qualquer momento. Então a Rússia se sentiu ameaçada por quê? Os Estados Unidos fazem parte da OTAN, então eles poderiam montar uma base, né, ali na Ucrânia e a qualquer momento eles poderiam atacar a Rússia, pegando eles desprevenidos. O grande medo deles era esse, porque já tem outros países que ficam de fronteira com a Rússia que já fazem parte da OTAN. Então, se a Ucrânia também fizesse, ela fica mais próxima ainda, né? Ela tem uma extensão muito maior e ia ficar mais fácil ainda, e eles iriam se sentir cercados por causa disso. Então foi aí, né, que o Vladimir Putin tomou essa ideia, não, né? Tomou essa frente para fazer isso e tentar proteger o seu povo, que é o que ele vem alegando ali, que ele quer defender a Rússia, né, dos países da OTAN e dessa opressão que eles sofreram durante muito tempo. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil nós temos mais ou menos 200 mil soldados no nosso exército brasileiro. A Rússia deslocou 100 mil soldados para cercar a Ucrânia. Metade do exército brasileiro estaria cercando o território da Ucrânia. Com isso, a Rússia cercou a Ucrânia por três lados.
E esse cerco que foi feito foram feitos próximos de bases militares da Ucrânia. Por quê? Porque é uma maneira que a Rússia viu de neutralizar o seu inimigo o mais rápido possível, para não ter, de repente, uma guerra muito longa. Então eles bolaram essa estratégia fazendo esse cerco. Só para vocês terem ideia, né? Lembrando que os russos eles são a maior potência bélico-nuclear que a gente tem no mundo. Eles têm mais de 6.000 ogivas nucleares em seu poder. Sendo que esses tempos eu vi um documentário que 53 ogivas nucleares, se forem soltas no mundo, não sei se diz solta, mas se largar 53 ogivas nucleares no mundo, já pode acabar com o nosso planeta. Então é um assunto bem sério que está ocorrendo lá. Por isso que os países estão todos, né, tomando algumas providências diferentes de querer bater de frente com a Rússia. E para vocês terem ideia da diferença entre o exército russo e ucraniano, eu vou colocar aqui a imagem para vocês e vou falar um pouquinho de como é essa diferença entre os dois países. Então veja na imagem o poderio militar que tem de diferença entre a Ucrânia e a Rússia. Só no número total de soldados entre ativos e da reserva, a Ucrânia tem 1.100.000 soldados contra 2.900.000 soldados da Rússia. Muito mais do que o dobro. E quando a gente vai falar de poderio de aeronaves, olha as diferenças que tem. Aeronaves de ataque, a Ucrânia tem 98 e a Rússia tem 1.511. Helicópteros, a Ucrânia tem 34, a Rússia 544. Tanques, a Ucrânia tem 2.596 contra 12.240. Veículos blindados, a Rússia tem 30.122 contra apenas 12.303 da Ucrânia. E na artilharia, a Ucrânia tem apenas 2.040 contra 7.571. Então nessa imagem a gente consegue ver a diferença gigante que a Rússia tem contra a Ucrânia. Nesse momento a Ucrânia se sente muito acuada. O próprio presidente já pediu ajuda e viu que os países não tinham como ajudar porque eles não estão querendo interferir para de repente não desencadear uma terceira guerra. Porém, o próprio presidente, o discurso que ele deu, ele disse que se sentiu abandonado. Mas, para vocês terem ideias, essas notícias a gente começou a acompanhar agora, nas últimas semanas, até ter estourado essa invasão da Rússia, mas isso não é de agora. Desde abril do ano passado, a Rússia já estava, mobilizando as suas tropas aos redores da Ucrânia. E foi questionado ao Putin do porquê que eles estavam fazendo isso, e ele disse que era apenas manobras de treinamento russo. Então a OTAN não quer se envolver de forma de ir para o campo de batalha para não trazer uma catástrofe para a Europa, que seria algo muito ruim nesse momento, porque estamos falando de países com armas nucleares. E assim como em 1991, que foram feitas sanções para isolar a Rússia, na época a União Soviética, para tentar tirar o poder econômico deles, a OTAN pretende fazer o mesmo agora. Em meados do segundo dia, do dia 25, já foi lançado algumas sanções para que conseguisse conter e não dar mais forças, deixando a própria Rússia isolada do mundo. A diferença de agora para lá naqueles anos da Guerra Fria é que os russos já estão preparados para isso. E a explicação é a seguinte: a Rússia é a maior fornecedora de gás natural no continente europeu. E aí vem a explicação. A Rússia é a maior fornecedora de gás natural. Cerca de 40% do abastecimento de toda a Europa vem da Rússia. E devemos lembrar que agora vai iniciar o inverno europeu. E eles vão precisar do gás para manter as suas casas aquecidas. Eles dependem do gás natural. E eles têm a maior reserva de gás do mundo, assim como são um dos maiores produtores de petróleo e grãos, como soja, trigo, girassol, aveia, entre outros. Então eles já estão preparados para isso, porque sabem que grande parte do mundo, ou grande parte da Europa, depende deles também para isso. Mas com essas sanções vai ser cortado esses negócios internacionais da Rússia. Porém, a Rússia tem um aliado dessa vez, que é a China. A Rússia troca muitas exportações e importações são feitas entre chineses e russos. Então, dessa vez, eles têm mais uma força ao lado deles. Os alimentos com essa base de grãos vão aumentar o preço, já que eles ficarão impossibilitados de fazer negócios. E lembra, oferta-demanda. Quanto menos
produto tiver no mercado e mais pessoas procurando, esse produto fica mais caro. E aí a gente estava acabando de sair de uma pandemia, estávamos tentando, né, dar um equilíbrio na nossa inflação, e aí acontece isso lá, que com certeza vai refletir aqui para nós. E não podemos esquecer dos combustíveis também, porque eles vão ficar mais caros. Então aí é que tem um grande problema, que essa guerra que está acontecendo do outro lado do planeta pode vir a afetar a nossa economia aqui. E você pode ter certeza que isso vai afetar o Brasil de alguma forma. E você vai sentir esse conflito diretamente nas prateleiras dos supermercados e nos postos de combustíveis também. E o que isso afeta nos nossos investimentos? Com certeza foi afetado muito forte isso na economia, porque as pessoas começam a ficar com medo e começam a ter dúvidas do que vai acontecer. Para vocês terem ideia, no dia 24, as bolsas derreteram mundo afora. A bolsa da Rússia, ela caiu 48%. E as bolsas na Europa, todas elas despencaram. Sobrou até para as criptomoedas, que também acabaram caindo e reagindo a esse conflito. Então, a gente sofreu grandes quedas porque essa guerra lá está perturbando a ordem natural. E o que fazer então nesse caso? Na minha opinião, continue seguindo as suas estratégias, fazendo seus aportes mensais. Vão aparecer algumas oportunidades e se você estiver preparado, você consegue aproveitar elas. Mas lembre-se que pode acontecer também de ter quedas brutais, né? Quedas muito bruscas também. E eu quero que você esteja preparado para isso. Não deixe o seu emocional se abalar por causa disso. Fique tranquilo. Já aconteceu outras vezes. A gente já passou também por outros conflitos que abalaram as bolsas. Mas a longo prazo, que é aquilo que a gente vem fazer aqui, é o que a gente quer e ela sempre retorna. Então aproveite de repente as oportunidades e fique tranquilo. Não abra sua home broker todos os dias, não fique olhando as suas ações todos os dias. Mas fique de olho na economia, fique de olho nas notícias, porque pode aparecer algumas oportunidades. Ou também você vai estar se precavendo do que você vai ver que de repente as bolsas vão cair. E é neste momento que você tem que manter o seu psicológico bem tranquilo, porque vai acontecer essas quedas. Só que se você estiver preparado e você estiver também fazendo seus aportes, você vai continuar fazendo aquilo que você quer, que é para o longo prazo. E para você ter ideia, as bolsas americanas também tiveram quedas. E de repente, esse é um bom momento para você começar a investir no exterior. Eu não estou dizendo que tipo você tem que sair agora, que nem um maluco, aproveitando tudo o que está aparecendo. Mas para você ter aquele discernimento que tipo, que se as bolsas estão caindo, de repente é uma oportunidade que você tem. Lógico que ninguém queria que acontecesse isso. E eu vi muitas pessoas batendo palma e dizendo que bom que aconteceu a guerra, porque agora as bolsas caíram e eu vou poder comprar. Cara, não faça isso. Coisa feia. Muitas pessoas estão perdendo a vida e você está preocupado porque vai cair as ações e você vai poder comprar. Eu acho que isso não é legal, né? Ninguém queria essa guerra. Eu não queria e acredito que você também não. Então não vamos torcer para que isso aconteça, para que as bolsas caem e a gente possa ganhar dinheiro. Existem outras maneiras de ganhar dinheiro melhor do que com a morte ou com a vida de outras pessoas. Eu acho que isso não tem nada de bacana. Eu acho que isso é bem ruim. Porém, se você já está fazendo essas estratégias de comprar, fazer os seus aportes todos os meses, continue. Pode ser que agora apareçam algumas oportunidades, mas não queira que isso se prolongue para você ganhar mais. Eu acho que isso sim é o pior pensamento que você pode ter. Não pense assim. Bom, galera, eu espero ter conseguido contribuir aí com esse assunto super delicado que está acontecendo no momento, né? E peço desculpa para vocês se em algum momento aqui vocês viram que eu estava lendo, mas eu tive que seguir um roteiro até para não me perder e conseguir passar informações mais relevantes para vocês. Busquei as informações de vários outros canais, eu peguei, escutei alguns podcasts, verifiquei alguns vídeos no YouTube, li algumas notícias para trazer um conteúdo bem bacana, de forma bem resumida. Eu não sou um expert do assunto, eu não entendo muito de geopolítica, mas eu acho que isso é super importante, principalmente para nós que estamos investindo ou pensando em investir,
que a gente tem que dar essa olhada aí na parte econômica do mundo. Então fica aqui meu agradecimento para vocês. Se você não é inscrito nesse canal, tá chegando agora, já se inscreve aí, já ativa o sininho também para receber as notificações dos vídeos novos que eu vou estar trazendo. E não se esquece de curtir o vídeo, né? Então se você gostou aí do assunto, se foi bacana para você, já deixa esse like aí pro amigão aqui, porque a gente gosta bastante. E não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, caso queira tirar alguma dúvida e tudo mais, é @andersonnascimento.01. Lembrando também que eu tenho um podcast que é o Papo e Trova, que eu faço junto com meu amigo Rafa Brazão, trazendo bastante informações também sobre finanças, sobre o mindset de como a gente deve pensar, né, e trocar os nossos pensamentos para que possamos correr atrás daí da tão querida liberdade financeira que é aquilo que a gente almeja. Agradeço muito por você ter ficado até aqui, um beijão no coração de vocês e aqui você já sabe, o meu nome é Anderson Nascimento e o Papo é Finança. Um abração para vocês.